Hoje a gente vai mergulhar num texto, olha, fascinante, lá de 1969. Foi transcrito do Jornal de Saúde Mental da época e a ideia que ele traz é radical. Propõe uma visão totalmente unificada sobre saúde mental e emocional. E o ponto de partida já é uma pergunta que faz a gente pensar, né? E se toda doença mental e emocional fosse, na verdade, uma única doença? Imagina só, todos aqueles diagnósticos que conhecemos hoje sendo só manifestações diferentes de um único problema lá na raiz. É exatamente essa a ideia que vamos desvendar aqui. Ok, então vamos direto ao ponto. A primeira parte do texto não faz rodeio, sabe? Ela já chega com a premissa mais ousada de todas, a de que só existe uma única doença mental. Tá, mas que doença é essa, afinal? Segundo o texto, ela é espiritual. Não é só psicológica, entende? Ela vai além dos processos da mente, atinge a nossa essência, nosso senso de propósito, de conexão. E mais, seria a mesma doença para todo mundo, mudando só os detalhes. E o pior, ela é progressiva se não for tratada. A causa? O texto aponta o egoísmo inato. E a cura? Eliminar esse egoísmo e colocar no lugar a capacidade de amar. O mais curioso é como o autor apresenta tudo isso. É que ele não chama isso de teoria, não, de jeito nenhum. Ele insiste em chamar de leis, com letra maiúscula e tudo. E a gente precisa entender o porquê dessa ousadia. E a justificativa, olha, é bem ousada. O autor basicamente diz que, assim como a lei da gravidade, essas regras são universais. Elas podem ser verificadas e sempre vão produzir resultados previsíveis. Para ele, não é uma hipótese, é um fato, algo que pode ser observado na condição humana. E para sustentar essa ideia de leis, o texto até lista uns critérios, quase como se fosse um método científico, sabe? Ele alega que essa visão consegue explicar todos os fatos que já conhecemos sobre o assunto, que consegue prever com exatidão como a doença vai progredir e, talvez o mais impressionante, que qualquer pessoa em qualquer lugar pode testar isso e vai chegar nos mesmos resultados. Certo, mas de onde vem essa doença única? Qual é a origem dela? Bom, o texto aponta para um único culpado, um só, que seria a raiz de todo o sofrimento mental e emocional. E aqui a gente chega no coração da teoria. A afirmação central é essa, olha só. A chave é reconhecer que a causa da doença é um egoísmo que já nasce com a gente. E é esse egoísmo que impede que a gente adquira a capacidade de amar. Esse tal de egoísmo inato, então, é definido como uma condição que vem de berço. Não é uma coisa que a pessoa desenvolve com o tempo, mas sim algo que ela precisa superar. É essa força interior que, de acordo com o texto, bloqueia qualquer conexão humana de verdade. Isso aqui resume perfeitamente o contraste central da teoria. Pensa só. De um lado temos o egoísmo, a doença. Ele é inato, isola a gente e precisa ser eliminado. Do outro lado, temos o amor, a cura. Ele é adquirido, ele conecta e precisa ser aprendido. A jornada toda, da doença até a cura, é justamente essa passagem de um estado para o outro. Bom, e se existe uma única causa para toda doença mental, faz sentido pensar que as consequências disso estariam em todo lugar, certo? Pois é exatamente isso que o texto defende. E a lista de consequências que o texto apresenta é impressionante. Para pensar desde problemas bem pessoais como divórcios, dependência de drogas, até crises sociais gigantescas como criminalidade, corrupção e, pasmem, até guerras entre países. Tudo isso, segundo essa visão, viria da mesma raiz. E qual é o mecanismo por trás disso tudo? É a imposição da vontade própria. Não importa se é uma pessoa se rebelando contra a família ou uma nação inteira invadindo outra. O motor por trás é sempre o mesmo. A minha vontade tem que prevalecer. Essa é a pura lógica do egoísmo em ação. Ok, com um diagnóstico que abrange tudo isso, qual seria a solução então? A parte final do texto vai justamente descrever esse caminho para a recuperação. Um caminho que é tão único quanto a própria doença. E aqui está o princípio que seria a chave da cura. É uma inversão total da lógica do egoísmo. A ideia não é buscar amor para preencher um vazio, mas sim oferecer amor primeiro para só então estar apto a recebê-lo. E essa recuperação não é vista como algo que se consegue só com o intelecto ou com força de vontade. Não. O texto diz que é preciso ajuda. Uma ajuda de um poder superior, da maneira como cada pessoa entende esse conceito. É uma ideia que a gente vê ecoando em grupos de ajuda mútua, como Neuróticos Anônimos, que, aliás, são citados na fonte. Então, o ponto final é esse. A cura não é sobre moderar o egoísmo.
é sobre substituí-lo. Não é uma questão de gerenciar, mas de arrancar pela raiz e plantar a capacidade de amar no lugar. É essa transformação completa que o texto propõe como a única saída. E com isso a gente encerra essa análise. Uma teoria, lá de 1969, propondo uma ideia extremamente radical. Uma causa única para todo o sofrimento e, consequentemente, uma cura única. Será que é uma visão simplista demais ou genial? Fica aí a reflexão sobre o que significa ter uma visão tão unificada da nossa condição humana.